Olá, você que nos acompanha no nosso segundo podcast do Observatório Social do Brasil. Nós estamos com o programa Votecast. Isso mesmo, o programa que vai falar sobre as eleições deste ano, eleições que você sabe para prefeitos e para vereadores. Neste dia, nós estamos falando com o Dr. Luciano Vieira de Araújo, que é professor, doutor da USP, do curso de Sistemas de Informação da IT, é um dos coordenadores do grupo de pesquisa sobre cidades inteligentes, Smart Cities, e desenvolve pesquisas na área de inovação digital e análise de dados. Muito boa tarde, doutor Luciano, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agradeço ao convite, um prazer participar aqui do podcast do Sistema de Observatório Social do Brasil. Estamos há quase 15 dias do período eleitoral. Dia 15 de novembro será o primeiro turno para as eleições de prefeito e vereador nas cidades. Temos um grande número de candidatos e temos percebido que o nível de escolaridade desses candidatos tem sido muito baixo, né? Percebemos aí que principalmente os que têm nível superior atingem em torno aí de 21%. Então, além de percebermos que existe esse déficit, né, nos candidatos quanto a nível superior, há candidatos também das mais diversas carreiras, né, ficando um pouco longe de uma visão de gestão política. O que você poderia falar para a gente, doutor, sobre essa situação? E quantos cursos de capacitação podem colaborar nessa melhoria na hora que o candidato precisa ter um pouco mais de conhecimento para realmente mostrar um melhor serviço, um melhor desempenho dentro da sua candidatura? Realmente o número de candidatos nessas eleições municipais, né, ele cresceu, né, um número que chama atenção, e essa distribuição da escolaridade, a gente vê aí que os candidatos, como você comentou, nível superior, nessa faixa aí de 21% dos candidatos, ainda não é uma maioria, né? Alguns fatores poderiam ser considerados aí nessa porquê desse número, né? A gente tem que entender a percepção da política, que eu acho que é um primeiro ponto, né? Então a gente tem aí as pessoas entenderem que aquela é uma oportunidade, possibilidade dele colaborar, né? E então o candidato que se dedicou a fazer uma universidade, tem um nível superior, ele tem um período de desenvolvimento de carreira, né? Então às vezes ele se encontra nesse momento e não tem percebido o espaço talvez para atuar na política, né? E também tem essa questão de atrair com a perspectiva de poder colaborar, então, com a sua cidade, né? A grande maioria dos candidatos tem aí um ensino médio completo. Então, em questão de formação acadêmica, existe aí um desafio, já que a atuação na política, né, como candidato a vereador ou candidato a prefeito, demanda um conhecimento que ele precisa obter de alguma forma, né? Então, ele precisa entender qual é o papel do vereador ou do prefeito, quais são os limites, quais são as oportunidades, né? E vai um pouco além daquela visão antiga de que se você vai ser candidato porque você é conhecido, mas principalmente nesses momentos em que a gente tem mais acesso ao que está acontecendo, isso também vai numa questão de saber o que você vai fazer. Então, nesse ponto, os cursos de capacitação, eles são essenciais, porque é uma oportunidade para a pessoa, então, se habilitar e, hoje em dia, com a tecnologia e mesmo com esse cenário da pandemia, o acesso a cursos, você encontra cursos online, que você não precisa ter um deslocamento. Então, basta ter um acesso à internet, por exemplo, em qualquer lugar, essa pessoa pode se preparar e conhecer
como essas leis são formuladas, qual que é o processo legislativo, como conduzir os seus projetos, as suas propostas, entender a relação entre os poderes, ver o potencial, aprender a descobrir os potenciais da sua cidade. Então, assim, são conhecimentos que hoje em dia é possível você obter através de cursos. Então, uma forma de compensar essa falta de uma formação específica é com esses cursos complementares. Por outro lado, também é interessante ter uma representação da sociedade. Então, é importante que a gente tenha pessoas com curso superior e outras que não têm um curso superior também, que tragam uma outra experiência, uma vivência. Mas, sem dúvida, todos precisam ter o conhecimento mínimo para que eles possam, então, gerar um resultado, porque, na realidade, eles são servidores públicos, né? Serão eleitos para contribuir com a sociedade. Se eles não estiverem minimamente preparados, essa contribuição fica limitada. Professor, isso é uma coisa bem importante, né? Essa questão do conhecimento da cidade, conhecimento até mesmo da inter-relação entre os poderes, né? A gente vê muitos candidatos prometendo até coisas que não cabe ao município, né, e sim ao estado, ou até cabe à federação resolver, e a gente percebe que muitos deles desconhecem essa inter-relação entre os poderes. E também a questão que você falou, né, que é ser conhecido, né, é bem interessante isso também, porque a gente tem percebido que muitas pessoas, elas usam o nome vamos dizer assim, político, né, que seria João do Suco, João da Farmácia, Francisco da Banquinha, né? Algumas coisas que assim aparecem nessa parte de campanha política para que a pessoa possa identificar mais facilmente o candidato. Mas eu gostei muito porque essa tua resposta fala que nós temos que ter também uma fatia um pouco também diversa da sociedade, né? Pessoas que não têm tanto o entendimento, né, do nível superior, mas que também contribuem para uma formação de diversidade, principalmente, e que também ajudam a trazer a sua própria vivência, né, dentro da sua cidade. Mas é muito importante, realmente, né, professora, essa questão de, pelo menos, conhecer e ter essa visão um pouco mais abrangente da sua cidade, certo? Eu acho, é exatamente isso. Hoje em dia, não tem mais uma desculpa de falar assim, mas eu não sei bem, né? A gente já ouviu em outras campanhas passadas a pessoa dizer o seguinte: olha, eu não sei o que ele faz, né? O que o político faz, mas na hora que eu chegar lá dentro eu vou descobrir e vou contar para todo mundo, né? Essa, apesar de ser até uma questão que pode ser cômica, engraçada, mas não é isso que se espera, né? Nós estamos falando da nossa cidade, nós estamos falando da nossa qualidade de vida, né? Então, ela precisa ter essa formação e não tem mais desculpa, né, de falar assim, eu não sabia. Não, eu vou entrar lá e aí eu vou aprender que isso aqui não compete ao município, compete ao governo federal, compete ao estadual. Essa informação ele pode obter previamente e é importante para o embasamento do planejamento, né, do candidato. Então, é fundamental que alguns começam a falar, fazer propostas que não são plausíveis. Se os outros não souberem disso, eles podem até ir lá e votar, mas depois tem uma decepção geral, porque você vai se decepcionar, porque você não vai conseguir, né? E depois, por ser conhecido, né, o José do Suco, a pessoa vai lembrar que o José do Suco não fez nada, por exemplo, né? Então, é importantíssimo essa formação estar acessível e independe de ter um curso superior. Mesmo a pessoa que teve um ensino médio, ela pode se formar e se capacitar para isso, né? E aumenta, sem dúvida nenhuma, a eficiência da ação dentro do município, né? Então, por exemplo, cada vez que você submete uma lei que é inconstitucional, que não está dentro do escopo de atuação, por exemplo, do município,
é um tempo perdido, porque todos esses projetos de lei são avaliados, pessoas vão ler, elas vão julgar aquilo antes de partir para uma votação. E é desperdício de tempo e de recurso público quando você comete um erro que é básico, não saber que aquilo é apropriado ou não para, por exemplo, para o contexto municipal. Falando novamente dos números de candidatos e mudança em partidos, nós temos aí um número de 552.840 candidatos. 80% tentam a reeleição. E partidos também com novas regras de engajamento, como, por exemplo, o Podemos, né? Apesar do aumento de registro de candidaturas, temos um número alto da tentativa de reeleição. Mudanças de propostas, como a de cursos que cooperam com a gestão pública, novas diligências em partidos, revelam esse interesse de se ter mais compromisso com a integridade, ética, transparência e novos modelos de gestão? Sem dúvida, assim, esse crescimento aí do número, né? Lembrando que no Brasil a gente tem aí por volta de 5.570 municípios, né? Então você vê que tem uma proporção aí grande de candidatos, né? Claro que a gente tem capitais, grandes capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que agrega aí um número grande, né, de candidatos. Mas a gente vê aí um aumento significativo aí, né, dessas candidaturas, né? E também é um evento aí, multifatorial, né? Várias coisas podem contribuir para isso, mas eu percebo que a gente vem acompanhando essa entrada do mundo digital também nas eleições, né? Isso começa a ficar forte com a eleição do presidente americano Barack Obama, e de lá para cá nós vemos esse crescimento, onde tem uma mudança na forma de fazer campanha, né? E a gente vê na última eleição presidencial, nós vimos, então, muitas pessoas que conseguiram se eleger usando um outro formato, né? Então, um formato digital, com pouco recurso, que não teve que se submeter a acesso ao dinheiro, verba do partido e etc., mas conseguiu fazer uma campanha enxuta e alcançar um determinado público. Então, essa mudança vai aumentando a percepção das pessoas da possibilidade de atuação, né? Até esses números que a gente está falando aqui, quando você tem algo que você consegue medir, né, fica mais fácil observar. Então, você olha lá, quantos votos são necessários para ser eleito um vereador no meu município, ou um prefeito. E a pessoa, então, olha para aquilo e ela olha no alcance que ela tem, por exemplo, na rede social e naquela região dela. Então, ela começa a ver uma probabilidade maior de participação. Então, essa visão ajuda a estimular a essa disposição em participar do pleito, né, da eleição, né, de se candidatar, né? E também a gente vê uma série de forças ao redor. Então, iniciativas sociais, né, como o próprio observatório, que está preocupado com as eleições, está levando para a população conhecimento, informação, discutindo pontos de uma forma isenta, né, onde a perspectiva é auxiliar a população de alguma forma. Então, a gente vê cursos de preparação, seminários e uma série de material produzido para que essas pessoas experimentem uma formação e possa contribuir de uma forma mais efetiva, né? Então, sem dúvida nenhuma, esses modelos, né, traz esse desafio. E a questão dos problemas que a gente encontra, né, que a gente vê uma necessidade de transparência, integridade, né, questão ética, novos modelos, né? A gente tem que lembrar também que o mundo está numa transformação constante. A gente falou aqui do mundo digital
influenciando na forma como a campanha política as pessoas são eleitas, mas também a gente tem toda uma questão na sociedade. Então, hoje em dia é possível você contratar serviços, as pessoas acompanharem o que está acontecendo, sem ter todo um trabalho que existia antigamente. Você pode entrar no site e saber tudo que seu município gastou, ou antes disso, ele pode saber o que o município está comprando, o que o município tem interesse em fazer, que leis estão tramitando. Ou seja, essa transparência é fundamental. E as pessoas estão querendo isso. E elas estão juntando essa percepção que é possível se candidatar, é possível até ser eleito, e mais expressar essa disposição de trazer alguma mudança, né? Então, nesse sentido, isso é muito bom, nos dá uma possibilidade de mudança. Os 80% que estão no governo e querem se reeleger é um processo natural, né? Querer a reeleição, tá? Mas eu acho que o importante é ter alternativa. A gente vê em alguns lugares você tem pouca renovação, então esse número eu vejo como um número positivo. Pessoas se interessam. Nós temos mais de 500 mil de pessoas que pensaram seriamente e se candidataram, né? Então, se para cada um desses, eu tenho certeza que mais um grupo pensou na possibilidade. E quando as pessoas olham para essa perspectiva, a chance da gente ter um maior engajamento é maior, né? E é muito bom. Que bom, professor. A gente percebe mesmo que a integridade, ela tem sido uma temática que as pessoas estão interessadas, né? E a integridade no sistema político, então, é uma das coisas que nós, eleitores, mais gostaríamos, né, de ver, principalmente nesse período de eleições, mas também durante os mandatos aí que se seguirão nos próximos anos. E a gente sabe que os cursos, né, e outras iniciativas, eu gostaria de saber, assim, como isso impacta, na verdade. A gente entende que a educação, ela é muito importante, mas impacta realmente no comportamento dos candidatos? Parece que esses novos candidatos, principalmente, candidatos mais novos, na verdade, são mais propensos a aceitar propostas de melhoria de gestão e a assumir modelos novos de compromisso. Parece que também esse pessoal que talvez tenha uma idade, ou seja, mais jovem, tem essa visão mais de transparência, né, de um mundo mais globalizado, onde realmente a gente tem dados abertos do governo e até uma questão mesmo, né, de você poder enxergar com mais clareza as contas do governo, as possibilidades, os problemas que estão acontecendo. Será que é esse o caminho realmente? Como é que você vê essa mudança? Olha, eu vejo assim, como uma oportunidade de transformação, né? E porque as pessoas estão tendo esse acesso a ver o que está acontecendo. A gente está vendo esse período de pandemia, deixou claro que a ação política ela tem um impacto muito forte. Nós vimos de um contexto onde as coisas aconteciam meio que naturalmente, de uma forma aparente, vamos dizer assim, né? A política está lá no seu campo, eles estão fazendo suas reuniões, aprovando umas leis que eu nem sei que leis são e que aparentemente nem tem impactado a minha vida, né? E as pessoas achavam que era possível ficar totalmente à distância. É possível, mas tudo tem um custo, né? E agora, com essa visão do que está acontecendo, as pessoas estão vendo, olha, eu não sabia que meu município tinha tanto recurso, eu não sabia que não estava sendo, a gente não tinha a possibilidade disso, ou por que o nosso prefeito, os nossos vereadores tomaram essa posição. Então, essa visibilidade leva a essa transformação. E em relação aos cursos, eu não tenho a menor dúvida, eles são fundamentais. Por quê? Eles se organizam, é claro, vários cursos, um curso que eu ajudei a coordenar, as pessoas, você procura o quê? Os melhores nomes, com a comunicação mais clara e objetiva, para que elas tenham acesso ao que faz realmente diferença, né? Então, de repente, com o curso, você tem a oportunidade de falar com pessoas que
que realizam conhecem todo o trâmite do processo legislativo a fundo, pessoas que estão pesquisando em diferentes áreas que impactam a sociedade, acessa a outros políticos com experiência que elas estão vendo, mas vê uma outra, a visão voltada para a formação do indivíduo, conseguir ter conhecer a perspectiva legal de toda a atuação de um candidato, né? Então, poder ter acesso a advogados de referência no país. Então, quando você tem isso tudo reunido de uma forma prática, e são várias oportunidades que as pessoas podem ter isso, é realmente um salto que a gente tinha dificuldade de ter antes, né? Então, você precisava, facilita muito, você precisa ir longe, né? Sair da sua cidade. Não, de repente, você o maior especialista numa área te dando um alerta, fala, isso não pode. Por exemplo, essas eleições agora, você tem um monte de regras, né? Então, a gente viu recentemente a questão, posso fazer chamaram de live mício, né? Que seria o comício numa live, né? O cantor tocando e falou, vote no fulano, eu gosto dele. Então, isso tudo regulado e acompanhado pelo o Tribunal Regional Eleitoral, inclusive o Superior Eleitoral também, né? E as pessoas precisam saber disso, e elas rapidamente já conseguem ir lá e falar, isso você pode fazer, isso você não pode fazer, esse lugar aqui pode comprometer a sua campanha, ok? E depois que eu for eleito, isso também você não pode fazer. Então, num pequeno período de tempo, ele tem acesso a uma informação que realmente pode mudar a perspectiva. Então, eu acredito que a formação é importante. E ela está sendo sempre oferecida em diferentes perspectivas que a pessoa consegue, então, acessar. Então, você junta essa visão de aumentar a quantidade de pessoas interessadas e o poder que a internet e a tecnologia está dando para a pessoa se colocar como opção nessa eleição. E ainda por cima, mais recursos de conhecimento que ele vai poder acessar e melhorar a campanha e a atuação, nossa, isso aí é um potencial enorme que vai deixando os candidatos sem desculpa depois. Aqueles que forem eleitos não vão ter muita desculpa, porque a população, peraí, como é que você fez algo tão estranho assim, com tanto recurso disponível? E cada vez mais, com a transparência, o que os nossos políticos estão fazendo, cada vez mais isso vai ficar exposto. E as pessoas vão poder julgar. Aí vai falar, opa, eu via o José do Suco, mas você fez uma compra desse valor de um cara do outro município, sendo que a gente faz aqui, a gente viu aqui, você pagou 10, custa 5. Como você pagou isso? Entendeu? E pessoas da população, esse controle social é muito importante. Professor, a gente vê assim, né, que com essa massividade que existe sobre conteúdos, né, também até a próprio YouTube e as próprias redes sociais também, parece que o eleitor desse ano, né, o eleitor dessa época, ele também vai ficando um pouco mais exigente, né? Porque ele sabe, ele vê, ele tem como comparar algumas situações, como é que um candidato se comunica, como o outro se comunica. Isso tudo vai trazendo para o eleitor uma visão também, né, um pouco mais, vamos dizer assim, mais aberta sobre o próprio entendimento de se aquele candidato vai ser bom ou não, se ele consegue se expressar ou não, se ele está entendendo o assunto, se ele está a par das situações e problemas da cidade ou não. Então, isso eu vejo que realmente a possibilidade, né, que o digital, e principalmente nesse momento de pandemia, nos trouxe de sermos mais digitais ainda do que éramos, a gente consegue ver agora com mais clareza e comparar um pouco mais esses candidatos, né? Sem dúvida, nós temos hoje tecnologia e já tem vários programas de computador aí que eles fazem comparações diversas. Então, como tem votado determinado político ali, determinado vereador, qual a posição dele, o que ele traz de benefício, e cada vez essas questões vão se tornando
mais disponíveis e de forma simples, né? Com gráficos, imagens, então, assim, que ajudam a simplificar o que foi feito, né? Então, deixa de ser misterioso, né? Algo que é difícil de encontrar, não, está fácil de encontrar. E uma vez que está fácil de encontrar, as pessoas vão questionar o que aconteceu, por que aquilo foi conduzido daquela forma, por exemplo, né? Então, essa tecnologia também avança nesse sentido, né? Que, por exemplo, o modelo normal era o normal é esse, né? A cada 2 anos uma eleição, mas as eleições a cada 4 anos, mas temos eleição agora, daqui a 2 anos teremos eleições novamente, aí Estado e para federal, né, presidente, etc. E depois, de novo, mais 2 anos, novamente eleições municipais. Quando a gente chega numa eleição, a eleição anterior, que é a que a gente lembra mais, não é a que a gente está contemplando agora. Por exemplo, qual foi a última eleição? Para presidente, governador, deputados, etc. Não foi para município. Então, nossa memória falha, né? Às vezes a gente nem lembra de quem votou. Mas agora, com essas ferramentas, a gente pode olhar e falar assim, olha, esse indivíduo prometeu isso, quanto que ele cumpriu, a gente já vê aí essas ferramentas apresentando, votou dessa forma, conduziu dessa forma, né? Trouxe esses benefícios para a população, sem ser um comício ou um discurso político, mas um dado concreto. Isso foi realizado, né? Então, às vezes ele fala, eu fiz lá 20 projetos, eu enviei 20 projetos, desses 20... 18 era nome de rua, né? Colocar nome em uma determinada rua. E a pessoa fala, mas você só faz isso? Né? Onde você teve esse tempo todo? Então, esse movimentar, né? E as observações, o acompanhamento social tem se especializado cada dia mais. Então, esses números não ficam números brutos. Ah, ele mandou 10 projetos. Não, ele mandou 20 projetos, desse, um era de relevância. Os outros não eram. Aí o cara, não. Imagina você como político ter uma avaliação dessa, você mandou 20 projetos, só um que tinha relevância, o resto era sem relevância alguma para o cidadão, né? Então, esse tipo de percepção, o que as ferramentas estão fazendo, leva a essa possibilidade de acompanhamento que é fundamental, esse controle social. Excelente, professor. Realmente, os dados agora vão falar muito mais do que os comícios, né? A gente percebe aí que as pessoas que realmente querem saber como votar da melhor forma, de uma pessoa que realmente pode ajudar a sua cidade, elas vão buscar também essas informações. E nós tivemos, na verdade, há 2 meses atrás, o 4º Congresso Pacto pelo Brasil, o 5º Congresso Integra Compliance Across Americas, que mostraram uma sociedade interessada em falar mais abertamente sobre integridade. Nós alcançamos aí números que foram realmente muito, muito fortes, muito expressivos, de grande valor para a nossa equipe de produção, de marketing, comunicação. E ainda precisamos fecharmos mais alguns números que ainda continua crescendo, mas nós tivemos ali 2.954 inscrições na plataforma Simpla, tivemos 3.110 inscritos no canal Compliance, foram mais de 19 mil visualizações da nossa programação, mais de 47 mil alcances no Facebook, 7.600 contas individuais alcançadas diretamente no Instagram, sem compartilhamento, inclusive, 13 matérias, 156 mil e-mails, e-mail marketing e releases. Além disso, nós tivemos mídias espontâneas, gente compartilhando nas suas redes sociais, nos seus stories, as ferramentas ali, os posts das palestras, dos painéis, e tivemos um alcance realmente memorável, né, que a gente ainda está tentando mensurar até este momento. Com esses números tão fortes, tão expressivos, se percebe também que existe um maior interesse da sociedade brasileira no tema de integridade, você não acha?
Concordo, parabenizo o observatório por esses números. Os números só mostram uma coisa, que as pessoas estão interessadas e querem se envolver e querem ações sérias, né? E com essa possibilidade do mundo digital, por exemplo, quando você pensa nesses números aqui, pouquíssimas cidades no Brasil teriam capacidade para fazer um evento para reunir esse pessoal todo junto. Aí, com a tecnologia, você consegue, então, espalhar toda essa contribuição, esse conhecimento para um grupo enorme de pessoas. E vai mostrando, né, que as pessoas estão interessadas e elas precisam desse tipo de recurso. Elas precisam que seja oferecido aí um espaço onde elas possam interagir com conteúdo de qualidade, ter acesso, então, a um conteúdo que elas não teriam numa outra situação. Então, essas iniciativas vão ficando cada vez mais fortes. E as pessoas vão percebendo isso, porque a gente tem a realidade da cidade grande, onde às vezes é tão difícil imaginar uma solução, mas nós temos a realidade também das cidades pequenas, onde as pessoas começam a perguntar assim, poxa, parece que eu tenho algo a oferecer. E a oferta desse tipo de conteúdo, congresso, evento, cursos, debates, podcasts e etc., vai criando, então, vai mostrando para as pessoas as possibilidades, o que elas podem fazer, saber, olha, você tem esse recurso, pode acessar, isso aqui é de graça, clica ali, acessa isso aqui, você está em dúvida com qual candidato, olha, busca essa informação dessa maneira. Você, pelo menos, pensa em ajudar o seu município, né, com atuação política, olha as possibilidades, o que você deveria fazer, e etc. Então, esses números, eles mostram que existe gente, cada vez mais pessoas interessadas, e a importância de continuar gerando esse tipo de material para que as pessoas tenham acesso, né? Que as pessoas consigam se preparar. Não importa se elas serão candidatas ou muito menos eleitas, mas elas vão fazer parte desse grupo que tem algum conhecimento e que tem alguma capacidade de contribuir, mesmo que seja, como a gente vem falando aqui, nessa verificação, nesse acompanhamento do que os nossos políticos têm realizado. Então, são números bem animadores, né? Estimulam esse tipo de trabalho. Que bom, nós estamos chegando no final do nosso Votecast, né, sobre o programa De Olho nas Eleições, que o Observatório Social do Brasil se comprometeu com a população, com a sociedade, para trazer mais informação para você, eleitor, para você que quer votar da forma correta, para você que quer colocar um candidato que realmente conheça a sua cidade, que vai ajudar a fazer a sua cidade crescer, se desenvolver, não ficar na mesma situação, né, mas progredir, evoluir. E nós estamos aí chegando nesse final, falando também da parceria que o Observatório Social do Brasil tem com a Artena, os cursos da Artena, que oferecem cursos na área de política, de gestão política, principalmente. E eu gostaria de perguntar, fazer essa última pergunta, professor, qual a visão que nós podemos vislumbrar para o futuro quando ele se conecta ao que discutimos aqui sobre eleições, cursos de gestão e mudanças? Olha, a gente vê uma transformação por vir, né? Então, a tecnologia avança, a gente tem visto diversas mudanças nas mais variadas frentes. Agora, com a pandemia, muitas delas se aceleraram, então as pessoas tiveram que se conectar, trabalhar de forma remota, aprender de forma remota, atender a população de forma remota. Então, a gente está diante de uma mudança que não tem volta, né? Então, isso se conecta com uma necessidade de estar preparado. Então, o político, o servidor público e o cidadão. Então, é a importância dessa busca, porque nós precisamos transformar a nossa sociedade. O momento que a gente ainda está no momento de pandemia,
mas vislumbrando pós-pandemia, né? Depois que as pessoas aprenderam a trabalhar de forma remota, a aprender, né? Estudar de forma remota, atender a população, como eu comentei aqui, como que a gente pode evoluir? Então, isso demanda dos nossos políticos, dos nossos servidores e também da população, essa busca por um aperfeiçoamento para que a gente realmente tenha cidades que ofereçam qualidade de vida para o cidadão, que façam um bom uso do recurso público, né? Antes a gente pensava que para ter atendimento ao cidadão era importantíssimo construir um prédio. Agora a gente viu que é importantíssimo você gerar canais diversificados para que a pessoa possa ser atendida de forma remota, não ficar dependente de um determinado horário de atendimento, então ela poder comunicar a hora que ela quiser. E, por outro lado, o servidor público está preparado para esse tipo de ação, tanto para viabilizar os processos, quanto também para o controle, né, o acompanhamento do que está acontecendo. Então, tudo isso que nós conversamos aqui se conecta com essa visão que a gente precisa construir essa transformação, ou construir um caminho para que essas mudanças venham de forma positiva para os nossos municípios. Infelizmente, durante essa pandemia, ficou ressaltada a carência que nós temos. Infelizmente, que eu falo no sentido de que a gente não tem. Então, ficou ressaltado que falta muito. Felizmente, foi jogado luz para que a população percebesse. Então, nós precisamos realmente de pessoas que se capacitem e que se disponham a construir essa transformação, né? Então, a gente enxerga dessa forma e por isso que a gente trabalha nessa busca de levar conhecimento, levar um treinamento, uma formação para que as pessoas, então, elas possam contar com esse recurso a mais. Muito obrigada, professor Luciano Vieira de Araújo, professor doutor da USP. Ele esteve aqui conosco falando sobre vários assuntos que estão relacionados às eleições desse ano. O professor também ele tem especialidade na ciência de computação, por isso que ele também fala bastante da questão digital, a questão da inovação. Isso tudo traz muita esperança, né, para nós como eleitores, para nós também como cidadãos, nos envolvendo principalmente nessa eleição com pessoas que querem melhorar a sua cidade, pessoas que querem trazer desenvolvimento, pessoas que querem realmente maior integridade e transparência dentro da gestão pública da sua cidade. E esse foi o Votecast número 2, o podcast oficial do Sistema OSB, do Sistema Observatório Social do Brasil. E nós teremos muito em breve, daqui 15 dias, mais um Votecast. Gostaria que você ficasse conosco, apreciasse os nossos programas, apreciasse também as informações que estamos trazendo no nosso site, aonde lá no osbrasil.org.br, programa das eleições, você pode acompanhar várias situações que os observatórios de 150 cidades estão fazendo, através de termos de compromisso com prefeitos e candidatos a vereador, também através de cartilhas a respeito da eleição, e você ali pode encontrar várias informações muito importantes para você que quer fazer a sua cidade cada vez melhor. Eu sou Kênia de Abreu, estou no Observatório Social do Brasil, na área de desenvolvimento, e gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Dr. Luciano Vieira de Araújo e também você que esteve conosco assistindo esse programa. Muito obrigada e até a próxima.